Boa noite a todos. Estamos aqui mais nessa quarta-feira, né, para conversar um pouco no nosso projeto historiano.com, que é um projeto que a gente tem com os professores de História do Colégio Semia. E toda quarta-feira a gente traz um tema relacionado aos temas contemporâneos transversais previstos na Base Nacional Curricular Comum. São lives que a gente tem feito e chamado alguns colegas para estar conversando sobre temas que de alguma forma possibilitem um debate de coisas que às vezes na sala de aula acabam deixando não sendo tão debatidas. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a questão do ensino de história e inclusão, com a participação primeiro da professora Lourdes. Ela é especialista em educação especial, graduada em pedagogia em educação especial e trabalha desde 2002 com a educação especial. Boa noite, professora. Boa noite a todos. A professora Elza Maria Pinto Carpinati, ela é formada no magistério em 1972. Ela trabalhou no estado de Santa Catarina como professora do ensino fundamental por 25 anos e aposentou-se em 98, voltando a trabalhar em 2002 com as séries iniciais. Em 2006, ela começa a trabalhar na educação especial na Prefeitura Municipal de São José. E, por fim, a professora Bárbara, que ela tem atuado na educação básica desde 92, ela tem licenciatura em biologia, especialização em tradução, interpretação e docência de Libras. Boa noite, professores. Agradeço o convite por ter aceitado participar da live. E antes de passar a palavra para elas, é bom deixar registrado aqui que do dia 21 e 27, essa semana que tem passado, é comemorada a Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, sendo que essa data ela foi instituída pela Lei 13.585, de 2017, e visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Agora, deixa eu só anotar aqui qual é a ordem das professoras. Quem gostaria de começar? Quem gostaria? Bárbara, Lourdes. Bom, posso começar por mim, né? Bom, voltando à minha trajetória de trabalho, eu iniciei com a educação especial em 2002 em APAES, né? Trabalhei até 2013. Depois eu entrei na Prefeitura Municipal de São José, começou a minha trajetória na educação especial, no ensino regular. Até então, meu trabalho era desenvolvido somente nas APAES, né? Então, a partir desse momento, eu entrei no Barreirão, que é a minha escola de coração de paixão, e entrei como ACT. Nesse percurso de 2013 até o momento, né, 2020, assim, eu percebo uma grande caminhada, né? Sei que a gente tem que caminhar muito mais, a inclusão está aí, está acontecendo. Eu percebo assim, a cada ano que passa, a gente percebe uma quantidade maior de alunos da educação especial na escola comum. A gente percebe muito essa trajetória deles, essa vinda para a escola comum, né? Essa busca para esse ensino, né, de qualidade e de igualdade, né? Aqui, nós temos aqui em São José o centro de referência, né, que é onde nos dá um respaldo maior, né, que nos dá a nossa assessoria, e também no centro de referência é onde a educação especial, a Prefeitura de São José, ela é onde ela centraliza a educação especial, certo? No centro de referência, a gente tem a coordenadora, a Patrícia, né, Curique,
tá? Que ela é a coordenadora do Centro de Referência. Nós temos a Patrícia Moratelli, no qual ela é a nossa orientadora, né, do grupo de AE. Somos vou ler minha colinha, 13 professores, são 13 polos, sendo que temos polos de altas habilidades, nós temos polos de deficiência visual e de auditiva, certo? E os outros são polos mistos, né, de AE. O que é o AE? O AE é o atendimento educacional especializado. O bom seria, o adequado, se todas as escolas tivessem, né, esses polos dentro das escolas, para poder ajudar essa inclusão, para poder estar trabalhando essa inclusão, ajudando os professores, dando assessoria, suporte técnico, suporte pedagógico, mas ela é só alguns polos ainda. A abrangência ainda está muito pequena, mas provavelmente possa vir a se estender isso, né? Porque nós temos na nossa rede 509 alunos com deficiência. Desses 509 alunos que nós temos na rede, somente 233 eles têm um auxiliar de educação especial. Só para a título de conhecimento, São José, ela adota o termo de auxiliar de educação especial. Às vezes os profissionais confundem porque o Estado é o segundo professor, na nomenclatura utilizada, né? Mas em São José é auxiliar de educação especial. A função dele seria mediar o conhecimento, as informações, né? Que o professor, ele planeja a aula, ele planeja o conteúdo trabalhado, certo? E o auxiliar vai mediar essas informações, esse conhecimento para o aluno, certo? Essa é a função dos nossos auxiliares de educação especial. Ele não planeja. Quem planeja, a responsabilidade é simplesmente do professor. Essa é a responsabilidade. Como ele faz o planejamento para todos os seus alunos, certo? E assim, ó, às vezes as pessoas me questionam assim, o que eu vou planejar? E como é difícil planejar para um aluno da educação especial. Mas, se você parar e pensar, na sua sala de aula, você não tem só um aluno especial, da educação especial. Você tem alunos com várias dificuldades de aprendizagem, com vários problemas. Então, assim, você tem um TDAH, você tem um aluno que é dislexo, você tem um aluno com outras síndromes. Então, assim, se você tem que pensar da seguinte forma, eu tenho que passar o meu conteúdo, eu vou ensinar o meu aluno, de que forma que eu vou trabalhar esse meu conteúdo para que eu possa atingir todos os meus alunos. Às vezes, a gente para e pensa com a dificuldade maior com o aluno da educação especial, mas você tem que observar o quê? Que você não tem só esse aluno da educação especial, você tem todos os outros para também atingir esse conhecimento, essa informação para todos os outros alunos, certo? Então, às vezes, o que tu podes preparar? Uma aula que envolva mais questões relacionadas, por exemplo, à visual, auditiva, que envolva essas partes, né, para poder chamar a atenção do aluno, chamar a atenção do grupo, trazer dinâmicas diferentes para a sala de aula, para trabalhar o conteúdo, não ficar naquelas aulas monótonas, às vezes que é só a leitura daquelas informações, aí conversar sobre aquelas informações, trazer coisas que possam estar despertando no aluno o conhecimento, despertando essa vontade de aprender, de ficar atento, de tentar descobrir o que está acontecendo, as informações, o que vem, o que você está querendo passar. Muitas vezes, trazendo, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, uma aula de história, trazer uma reportagem, por exemplo. Com um aluno especial, o que você vai estar fazendo nesse momento? Você vai estar fazendo o quê? Recortes, paradas, para que leve o aluno a perceber o que você quer que ele preste atenção naquele momento ali, o que é importante daquele conteúdo ali, daquela reportagem, que você quer que destaque mais para aquele aluno e para os demais, chamando atenção. Às vezes, o que acontece? O professor coloca
uma reportagem para o aluno, ou alguma informação, um filme referente a algum conteúdo trabalhado, e ele deixa passando as informações. E aí o que acontece? No final, ele não vai saber do que se tratou. Agora, se o professor... São estratégias, né? A gente tem que trabalhar muito com estratégias diferentes, né? E assim, ó, se o aluno perceber, fazer aquelas rupturas durante o processo ali do filme ou do vídeo, o que você faz? Você vai fazendo paradas para que o aluno perceba o que tu queres trabalhar ali, o que chama a atenção dele naquele momento ali. Isso é muito importante. As estratégias de trabalho com o professor, né, ele tem que buscar, às vezes, questões muito pontuais com o aluno, para que ele possa estar podendo trabalhar com todos, certo? E o aluno, ele é desse grupo, dessa turma, e se você perceber, hoje, a maioria das salas estão tendo alunos da educação especial, certo? Cada um com as suas limitações, com as suas especificidades, mas que todos são sujeitos de aprendizagem. Todos aprendem. De uma forma ou de outra, você consegue atingir, sim. Então, assim, ó, que estratégias que eu utilizarei para estar atingindo esse meu aluno, para poder fazer com que ele aprenda o que daquele conteúdo que eu quero, o que é essencial para ele aprender, o que é importante, certo? Você sempre vai se fazer essa pergunta, tá? E o AEE, dentro de uma escola, ele está para isso, para ajudar os professores a fazer o quê? A poder encontrar estratégias diferentes para poder trabalhar aquele conteúdo para que todos tenham acesso a essas informações, esses conteúdos, esses conhecimentos, certo? Muitas salas têm alunos da educação especial que não têm um auxiliar, que o professor tem que dar conta da aprendizagem desse aluno, certo? E às vezes é muito complicado, porque a gente entende que a maioria das crianças, dos alunos, eles necessitam uma mediação mais direta. E um professor de sala de aula, para ele poder dar conta disso, são 30, 40 alunos, 30 é uma quantidade muito grande, para ele estar podendo pontuar cada um com as suas dificuldades e atender a necessidade de cada um, o que a gente, às vezes, tem algumas estratégias, por exemplo, assim, ó, procurar sempre colocar esses alunos próximos da sua mesa, para que você possa estar percebendo mais o que ele está precisando, quais são as necessidades dele, está atendendo mais ele de uma forma mais direta, né? Sei que tem muitos alunos, tá? Mas ele precisa também de uma mediação maior, né? Claro que você não vai se dedicar totalmente a eles e os demais, né? Mas você vai dar uma atenção de uma forma que ele possa estar realizando aquela atividade. Às vezes, o conteúdo, você faça uma leitura para que ele entenda, porque temos alunos que muitas vezes o que acontece ele não está alfabetizado, mas ele verbalmente ele tem muitas informações, porque nas questões o quê? Às vezes a deficiência vem juntas com comorbidades, por exemplo, tá? Com dislexia, com TDAH, com hiperatividade. Então, isso dificulta muito mais as questões de atenção, concentração, o foco, certo? Naquilo que o professor está explicando. Às vezes, o aluno ali atrapalha a sala, porque às vezes a didática do professor, a dinâmica daquele trabalho, daquele conteúdo que está sendo aplicado, não tá chamando a atenção dele, né? Está tendo dificuldade em entender. Então, ele às vezes atrapalha um pouco o processo na sala de aula. Mas, nesse momento, você vai tentar trazer estratégias diferentes para poder chamar a atenção desse aluno. E desta forma, muitas vezes, o que acontece, essas estratégias, você não atinge somente a criança da educação especial, você atinge muito a maioria da turma, porque cada um
ele tem uma especificidade. Nenhum aluno é igual ao outro. Cada um tem suas especificidades, suas limitações, suas dificuldades. Então, assim, o professor, ele tem que ter muito esse olhar atento, esse olhar para perceber o que eu tenho que estar fazendo, que estratégias eu irei buscar para poder passar essas informações, esse conhecimento para o meu aluno, para que ele aprenda, certo? E assim, ó, e o que é essencial desse conteúdo para ele? O que é importante ele aprender nesse conteúdo, nesse momento, né? Então, assim, ó, tem que estar bem claro isso para o professor. E que, mas eu não sei o que fazer. Mas você tem uma AEE, né, a professora de AE, a professora vai dar esse suporte. Nós, professores do AE, nós temos o quê? Um trabalho individualizado com o aluno, numa sala, que nós temos específicas, né? Por sinal, né, agradeço a minha diretora Adriana, que é a minha sala de AE, é a melhor sala da rede, com muitos jogos, muitas coisas lá dentro que tem para poder trabalhar essas especificidades desse aluno, essas dificuldades, essas limitações desses alunos, certo? E assim, ó, com isso, a gente tem uma bagagem de informações muito grande relativa a esse aluno, que no início do ano, cada professor, quando ele recebe os alunos, eles podem estar se dirigindo à professora de AE e perguntando para ela, o meu aluno, ele tem uma deficiência mental, o que eu posso estar trabalhando com ele? Né? A gente tem dias específicos da semana que a gente tem a hora de atividade coletiva na escola. Nesse dia, o professor pode procurar o professor do AE e tentar resolver essas questões, de tentar ajudá-lo, né? A procurar estratégias de trabalho, estratégias de conhecimentos, de que forma que eu vou trabalhar com esse meu aluno, certo? Porque o AE realmente é para isso nas escolas, para dar esse suporte técnico para os professores, né? E lá na sala do AE, eu vou fazer o quê? Um trabalho mais específico com esse aluno. Sendo que muitas pessoas pensam que o AE é reforço escolar. Às vezes até eu falo com os pais, né? Os pais chegam lá na minha sala assim, professora, você é a professora que vai dar o reforço para o meu filho? Eu explico, não, aqui não é reforço, aqui a gente vai trabalhar o quê? Quais são as limitações dele? Quais são as dificuldades? Quais são os, o que eu vou poder trabalhar com ele para que ele possa estar se desenvolvendo e refletindo esse conhecimento, esse desenvolvimento na sala de aula, para ele poder aprender. Então, assim, existe também o AE com essas assessorias também com as famílias, no qual eu vou passar informações para a família, para como criar um espaço na casa dele de estudo, que ele possa ter uma rotina diária dele de estudos. Então, são várias coisas que o professor de UAE, além da assessoria com os professores de sala de aula, além das assessorias com as auxiliares de educação especial, nós também fizemos assessoria com as famílias, né? Onde a gente trabalha com essas famílias. Também, assim, muitas famílias não acreditam no potencial do seu filho. Então, assim, às vezes, ela não dá bola, o filho traz atividades, tarefas, e ela não desenvolve porque ela diz, não, ele não vai aprender, ele não é capaz. É assim, aí quando a mãe percebe a atividade que ele faz, que ele desenvolveu, que se surpreende, eu tenho mães que muitas vezes choram. Por quê? Porque não acreditava que o filho dela tivesse aquela capacidade de conseguir alcançar aquele objetivo, a realizar aquela atividade. Então, assim, eu amo a minha profissão, a minha função de professora de educação especial, amo os alunos os meus alunos, né? Meu não é meu, é nosso, porque o aluno é da escola, não é do AE, não é do professor, são de todos, né? Todos que estão envolvidos nesse processo de escolarização dessa criança, certo? São todos responsáveis, tanto direção, orientação, né? Então, são todas essas pessoas envolvidas nessa desenvolvimento dessa criança.
tá? Então, assim, ó, eu adoro o que eu faço com muito amor e carinho, estou sempre à disposição do grupo, da escola, dos pais, não importa o momento, o horário, eles me procuram, eu procuro ajudar da melhor forma que eu posso. Eu tenho, as meninas do AE, a gente troca muito figurinhas que a gente diz, né, informações. Eu consegui uma clínica que faz um processo, consultas com fono, com físio, com a psicopedagoga de valores sociais. A gente repassa essas informações para as famílias, porque a gente sabe que, assim, ó, o nosso sistema, ele é falho em alguns pontos, certo? Ele não dá conta da demanda, ela é uma demanda muito grande, e a cada ano que passa, ela está aumentando cada vez mais. Isso, assim, ó, nós temos no Barreirão, para vocês terem uma ideia, de 29 alunos com deficiência, com laudos, fora os demais que estão em investigação, que suspeitamos que tenha algo, que tem que investigar para poder buscar recurso, estratégias para estar atendendo esse aluno. E dentro desse quantidade dessa estatística, nós temos ao todo, que daí a gente inclui nessa listagem também os TDAH, os dislexo, as crianças que têm descalculia, que têm hiperatividade, que têm somente desatenção, né? Nesse quadro todo, as síndromes, certo? A gente tem no Barreirão 49 alunos, certo? É uma demanda muito grande. Isso somente com laudos. Fora aqueles alunos no qual as famílias, às vezes, elas não têm a informação, certo? O conhecimento de estar buscando. Às vezes a família pensa assim, acha, não, mas ele é igual a mim quando era pequeno, né? Traz essas informações. Não, mas isso aí não. Mas por quê? Falta de informações, de conhecimento. Então, a gente chama a orientação juntamente com a AE, conversa com a família, explica para ela, né, já também traz as informações dos locais que ele pode estar indo, de valores sociais, para poder estar fazendo uma investigação, né, uma consulta com um neuro, para poder buscar um laudo, para poder verificar, né, averiguar o que esse aluno tem, por que ele não está tendo uma aprendizagem, um rendimento escolar. Porque, assim, ó, muitas vezes não é a falha do professor. Realmente, assim, ó, é uma falha do quê? Da própria família, que muitas vezes, por questões de falta de informações, não buscam os recursos necessários para poder estar atendendo essa necessidade do aluno, dessa criança, né? Então, assim, ó, é uma questão muito particular de cada um. Então, assim, ó, como eu falei, a demanda é muito grande. Então, a prefeitura, ela possui o quê? Nós temos no centro de referência, certo? Um convênio com a Pai de São José. Na Pai de São José, nós temos um convênio que lá tem físio, a fono, o neuro e o psiquiatra, certo? Para poder ajudar, junto com a área da saúde, a estar ajudando essa demanda, certo? Mas é insuficiente, a gente sabe disso, que é insuficiente para a nossa demanda de rede. Percebam que na rede nós temos 509 alunos com deficiência, certo? Fora os demais que estão sendo investigados. Então, assim, a demanda é muito grande, grande mesmo dentro da nossa rede. Então, a gente tem que buscar estratégias, né? Por isso que a gente tem hoje, ainda bem, antes, né, há muitos anos atrás, não existia essas ações sociais. Hoje, os profissionais, né, estão percebendo que a demanda, a área pública não está dando conta, né, dessa demanda. Então, assim, ó, elas estão tendo consciência e fazendo o quê? Esse papel social e ajudando essas pessoas, né, que não têm as condições financeiras,
de estar mantendo esses atendimentos. Porque isso é essencial, gente. Quando tem um trabalho envolvendo a escola, o AE, a família e os profissionais adequados para o atendimento, por exemplo, se é fono, físio, uma psicopedagoga, o que acontece? Isso reflete muito na aprendizagem do aluno, na aquisição dessa aprendizagem. Isso é muito importante, esse trabalho em conjunto, essa parceria com família, com a escola, isso é muito importante. E isso ajuda muito nessa questão relativa à criança na sala de aula, a aprendizagem dele, certo? Muitas vezes não há necessidade de uma medicação para um aluno, porque se ele está tendo esses atendimentos com essa fono, ou a físio, ou uma TO, ou uma psicopedagoga, isso ajuda o aluno a trabalhar as questões que ele precisa para poder, no momento que o professor estiver explicando a atividade, ele conseguir se concentrar, ter atenção, a concentração naquele momento para estar realizando essas atividades, essas informações. Então, são questões muito importantes, né, dessas famílias, né, desses profissionais envolvidos, né, para essa aprendizagem do aluno, certo? E também temos, assim, ó, que para fazer as avaliações, tem que ter um grupo multiprofissional. Para quê? Multidisciplinar, que a gente chama, né? Que é onde a fono, que vai fazer a parte dela de investigação, o neuro vai fazer a parte dele da investigação, através de testes, né? Tem a físio, se necessária, que dependendo da criança, da deficiência, a necessidade da físio, né? Trabalhar, às vezes, o aluno necessita de uma físio para colocar a postura correta, adequada da carteira, da cadeira, né? Das mobiliárias, as mobílias adequada para poder estar adequando aquele espaço para que aconteça também. Porque se um aluno não estiver bem posicionado, ele vai dificultar ter essa aprendizagem dele também, vai interferir nesse processo de aprendizagem, né? E assim, ó, nesse processo que eu estou desde 2013, eu vejo assim que os professores a cada ano estão se envolvendo mais, estão a cada ano procurando mais o AE para poder ajudá-los nas questões de adaptações, nas questões de ajudar com estratégias, né? Os professores, eles estão buscando mais informações, cursos, certo? A prefeitura também tem, através do centro de referência, ela proporciona cursos, tá? Traz pessoas para darem cursos específicos, eles pegam os temas específicos e trabalham isso, né? Nós do AE, as professoras do AE, também estão sempre em contato com os auxiliares, a gente passa muitas informações de textos informativos, vídeos, filmes, né, palestras, atividades para poder também ajudá-los nessas adaptações, certo? Que são muito importantes. Esse processo de o professor elaborar o seu planejamento, pensando naquele aluno, certo? Passar para o professor, para o auxiliar de educação especial, o auxiliar vai fazer o quê? Essa mediação. Mas para que ele possa estar fazendo esse processo, é necessário que ele tenha com antecedência essa aula que o professor planejou. E até, assim, eu sempre falo com as meninas, né, eu falo às meninas auxiliares, que mantenham uma relação de troca, de boa convivência, porque, assim, é fundamental essa parceria, essa troca entre o professor e o auxiliar de educação especial. Essa troca de informações, de conhecimentos. Muitas vezes, o professor de sala de aula, talvez ele não tenha tantas estratégias adequadas para trabalhar com aquele aluno. O auxiliar de educação especial, nesse momento, é de suma importância, porque
ele tem uma bagagem de informações, tanto do aluno, quanto de informações, de conhecimento, de estratégias para estar trabalhando com o seu aluno. Porque muitas vezes, é muito raro acontecer isso, mas muitos professores, eles trocam, a cada ano, dependendo da sua classificação, eles trabalham com alunos diferentes, com deficiências diferentes, que fazem com que eles também aprendam mais. E assim, ó, a educação especial é uma troca, porque tanto tu aprende com o aluno, como tu também, o aluno aprende com você. Por que você aprende com o aluno? Porque para mim trabalhar com o meu aluno, eu necessito ter conhecimentos, informações, eu preciso buscar esses recursos para poder trabalhar com ele, né? Então, assim, ó, isso é muito importante. Então, eu vou atrás de estratégias, de informações, de pesquisar materiais adaptados, que muitas vezes, o que acontece? O meu aluno, ele tem... meu Deus, está faltando a bateria. O meu aluno, ele precisa de estratégias para poder estar se desenvolvendo. Às vezes, o que é? Ele não consegue ainda passar de um material concreto para o caderno, para a folha, para essa escrita, essa utilização desse lápis, dessa borracha. Por quê? Primeiro, existe um trabalho, né? Isso acontece muito com os autistas, com os alunos com deficiência intelectual, no processo, certo? Desde lá da educação infantil a um processo no trabalho. É que eu sempre falo para as auxiliares, tudo é um processo de formiguinha, de caminhada. Se hoje o aluno tem a capacidade, a condição e a habilidade desenvolvida de pegar no lápis, foi porque houve um trabalho anterior a isso, com outros profissionais, que levaram o aluno a desenvolver essas habilidades. Para hoje ele está conseguindo escrever num caderno. Muitos alunos ainda não chegaram a essas habilidades. Então, assim, ó, tem que ser trabalhada essas questões, tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, né? Principalmente os auxiliares de educação especial, que trabalham ali mais efetivamente com os alunos, né? De ver com esse aluno quais são o que eu tenho que trabalhar. Às vezes, os autistas, eles têm muitas sensibilidades. Às vezes, sensibilidade no quê? O toque da folha, né, é muito liso, escorrega. Às vezes, aquele barulhinho do lápis na escrita da folha, aquilo ali talvez para ti tu não percebe esse barulho, mas para ele percebe esse barulho, isso irrita, ele possui uma sensibilidade muito aguçada na sua audição, por isso que qualquer barulho ele tem aqueles os comportamentos, né, inadequados, quando ele tem muito barulho, ou quando ele tem um toque de alguma coisa, com aqui são as questões táteis, né, ou degustativa. Às vezes tem alunos, principalmente os autistas, isso acontece muito, eles são muito seletivos na alimentação. Por quê? Porque ele tem uma preferência, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, assim, às vezes eu digo assim, ó, para você entender essas sensibilidades, eu faço sempre isso. Você lembra, na sua época de escola, quando a professora arranhava o giz no quadro? Aquela sensação ali é a mesma de um aluno autista quando ele tem as suas sensibilidades, tanto auditiva. Aquilo ali é uma coisa assim horrível, uma sensação horrível, não é? Uma sensação que você é horrível. Então pense um ser humano, uma pessoa tendo essa sensação várias vezes. Então assim, aquilo ali ele te desestrutura, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito importante sobre o meu aluno para poder perceber muitas coisas, né? E a educação especial é isso, é esse olhar, né? Com esse engajamento, com essa cumplicidade, com essa troca de informações. Então, assim, ó, isso é muito importante. Então, assim, ó, quem são os professores que estão aqui presentes, né, que estão ouvindo, né, procurem as pessoas, os professores de AE,
para estar buscando informações sobre o aluno, ou alguma orientação quanto à questão pedagógica, né? Algumas estratégias que poderia estar desenvolvendo. De repente, aquele aluno, ele tem como é que eu vou te dizer? Ele tem uma capacidade intelectual sem comprometimento nenhuma, certo? Mas, infelizmente, o corpo dele, ele não tem um movimento que possa estar fazendo esse movimento de escrita, né, que é o nosso PC, que a gente chama, né, de paralisia cerebral. Então, assim, ó, ele tem o que? Os movimentos dos membros, ele não possui esses movimentos. Ou ele tem uns movimentos bruscos com as mãos ou com o corpo, né? Mas, assim, ó, quanto a isso, ele tem um cognitivo preservado. Então, de que forma que eu posso estar atingindo a esse meu aluno as informações, o conhecimento? Certo? De que forma que ele pode estar me dando as respostas, né? Então, assim, ó, tudo isso o professor de AE vai te ajudar a perceber isso no aluno, de que forma que tu pode estar buscando essas informações no seu aluno, né? Então, são questões, assim, bastante, como é que eu vou dizer, ideias, né, e dicas para poder estar trabalhando com esse aluno, com todos, né, todos os alunos, né. E seria isso da minha parte, né. Eu agradeço a participação a todos, né? Gostaria que a dona Elza também complementasse. A dona Elza vai fazer uma parte muito importante, que seria a parte de falar a parte dela de atuação mesmo com o aluno, essa mediação, né? Que ela faz diretamente com o aluno, né, dona Elza? Através do trabalho dela. Eu conheço a dona Elza desde 2013, quando eu entrei no Barreirão, né, dona Elza? Isso eu solicitei para ela convidá-la, porque ela é uma auxiliar que já vem assim, no processo dessa minha caminhada, né, juntamente comigo, então, assim, eu conheço muito bem o trabalho da Dona Elza, ela tem muita estratégia, ela tem muita informação, ela tem uma bagagem imensa para ajudar, tanto que os professores que trabalham com ela amam ela de paixão, porque ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ela tem essa sensibilidade de ajudar o aluno a perceber o que ele precisa, quais são as suas limitações, o que ela consegue trabalhar com o aluno, né? O que é importante trabalhar com o aluno, né? Porque a gente tem que ter muito esse olhar do que é necessário funcionar para esse aluno, tá? Porque muitas vezes não. O que é importante uma álgebra com um aluno se ele não sabe nem abstrair, nem quantificar, não conhece os números. Então, a gente tem que ver assim, ó, o que é adequado para esse aluno, o que é funcional, o que é currículo, ele é funcional de forma para esse aluno, o que é mais importante. Eu passo a palavra para a dona Elza, para ela estar complementando essa minha fala, né, e trazendo um pouco dessa experiência maravilhosa que ela tem. E agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse momento, né? E eu passo a palavra agora para a dona Elza. Obrigada, Lourdes. É uma responsabilidade grande, né? Mas eu queria fazer... A Lourdes já colocou toda a parte técnica, e eu queria me deter, assim, na parte pedagógica, né? Primeiro, eu acho importante, para te começar um bom trabalho, tu tem que ter uma parceria com os professores, tu não vai trabalhar sozinha, né? O aluno não é seu, o aluno é da escola, como já foi colocado. Então, é importante você ter um relacionamento bom com o professor que você está trabalhando, e depois você tem que buscar, primeiro, assim, eu me preocupo muito em saber o que meu aluno sabe. Eu tenho que partir das habilidades que ele possui, porque não adianta eu trazer uma atividade e que o meu aluno não gosta ou não tem capacidade para fazer. Então, eu sempre procuro, assim, os primeiros dias que a gente sempre tem aluno novo, né, excepcionalmente, eu já trabalhei 4 anos com a mesma aluna e foi muito bom.
porque aí você já sabia como você ia trabalhar. Mas quando você pega um aluno novo, você tem que pensar os gostos dele, você tem que respeitar e você tem que ver as habilidades, do que ele gosta. Tem aluno que gosta de desenhar, tem aluno que gosta de pintar. Por exemplo, eu tinha uma aluna que adorava histórias de princesa. Então, para o ensino da história, foi uma maravilha, né? Então, eu trabalhei com essa aluna e com a Luciana, e a gente, então, aproveitou aquele gosto dela pela história, e a gente trazia, meio romanceado até, né, porque ela gostava da história de princesa, então, todo aquele estudo da história, a gente aproveitou aquele gosto dela, e ela entendia. Então, a gente não pode pensar assim, ó, que o aluno vai entender tudo, ele não vai entender tudo. Mas, assim, ó, dentro do conteúdo, o que é que tu vai aproveitar, né? O que é que alguma coisa ele tem que memorizar, que ele tem que interiorizar. Então, dessa forma, tu vai conseguindo que o aluno se situe, né? No tempo, na história. E eu acho importante, primeiro, assim, ó, tu tem que ver que o aluno precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer o seu tempo e o seu espaço, né? Então, o nosso assunto é história, então vamos assim, onde é que ele está, onde ele vive. Então, a gente começa o estudo da história, ele começa lá no primeiro ano, né? Então, ele começa a se conhecer, depois passa por conhecimento para a família, e todo aquele processo que vai aumentando, né, o círculo em que a criança vive até a sociedade. Então, a partir desse momento, ele consegue entender que ele é um ser histórico, né? Que ele está participando como tem a história da família dele, ele consegue depois entender que outras famílias têm outras histórias, outras pessoas têm outras histórias. Então, assim, ó, dessa forma, eu acho que o ensino se torna fácil, né? Para o aluno e para o professor ensinar e para todos. Então, não vejo, assim, muita dificuldade. Já tive alunos que mal se comunicavam, quase não sabiam, não falavam muito. E depois eu pensei, esse aluno tem que fazer alguma coisa. Eu fui ver o histórico fui ver do ano anterior, o que tinha dele de conteúdo. Aí ele não tinha um caderno, ele só tinha alguns rabiscos. Tu não entendia o que o aluno tinha, o que tinha sido ensinado para ele. Então, o que eu comecei? Primeiro, eu vi que ele sabia e desenhava muito bem. Então, a partir dos desenhos dele, ele fazia todo o conteúdo de todas as matérias. Então, ou porque, assim, um aluno com deficiência, ele tem que ser muito visual, né? Ele tem que saber, ele não tem condição de abstrair. Então, ele tem que ter o concreto para ele poder abstrair. Então, eu trabalho muito com o concreto, né? Então, eu tenho sempre no meu armário muita tralha, que eles dizem, né? Eu tenho sempre, peço na escola, a direção sempre me consegue um armário. Então, ali eu boto tudo quanto é tralha ali, e dependendo do conteúdo, eu vou tirando as coisas e vamos incrementando. Eu trabalho com massinha, faz maquete. Então, essa minha aluna que eu falei, ela tinha habilidade de fazer desenho, roupas para bonecas. Então, quando tinha lá na história uma rainha, uma princesa, então a gente ela fazia a roupinha dessa princesa, ela fazia a relação, ó. A Luciana, por exemplo, levava sempre filmes, né? Então ela dizia, olha, aquela princesa daquele filme, a gente fazia roupa. Então tu tem que inventar, tu tem que ser criativo para prender a atenção do teu aluno e para que ele aprenda. Então, eu acho que no fundo fica agradável. Eu, como tenho paixão pelo que eu faço, né? Eu acho fácil e gostoso. Assim, é um desafio para mim, quer dizer, tenho muita experiência de sala de aula, então eu trouxe para essa área da educação especial todas as técnicas que eu usava, todos os recursos,
e eu trouxe para utilizar na educação especial. Eu penso assim, ó, que ninguém tem assim essa deficiência tão grande que não pode fazer alguma coisa. Alguma coisa tu consegues que o aluno faça e no fim tu consegues com que ele aprenda. Não vai ser como tu queres, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ó, o aluno ele não sabe escrever, então ele não sabe nada. Não, não é assim. Ele não sabe escrever naquele momento, mas ele tem outras formas de aprender. E eu acho que com essa é assim que tu tem que te deter, né? Então sempre com parcerias, né? Com os professores, sempre pensando no que eu posso oferecer para o meu aluno de diferente, de criativo, de que assim, eu sempre penso, como eu agora já sou até bisa, né? Eu sempre penso assim, ó, e se fosse meu filho, e se fosse meu neto, né? E agora, se fosse meu bisneto? Eu queria também que ele tivesse o melhor que a escola pudesse oferecer para ele. Então, eu me dedico assim, dessa forma. Então, acho que era essa colocação que eu tinha para fazer. Não sei se depois ficou alguma dúvida, então é dessa forma que eu trabalho e que eu gosto de trabalhar. Muito obrigada. Tá, vou ter botado mesmo. Agradeço a dona Elza. Reiterando, eu acho, quem quiser estar fazendo perguntas, comentários, pode estar fazendo na página, que depois no final, quando a gente conversar com as três, a gente abre para o debate, conversa mais um pouco. E agora eu chamo a professora Bárbara para fazer a sua contribuição nessa discussão bem bacana, bem profunda e bem esclarecedora. Olá, tudo bom? Boa noite. A gente Tem ficou como até um falar um pouco. pouco mais alto, que o teu microfone está baixo? Tá, vou tentar aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá ouvindo? Vou falar um Um pouquinho mais pouquinho alto. melhor. Tá, tá ótimo. Tá bom? Tá conseguindo? Ué. Tá no volume total, Tá. tá? Tenta falar mais alto, então. Então tá, vou tentar falar mais alto. Então a gente se emocionou, né? Ouvindo um pouquinho aí das experiências. Como eu falo, o processo da educação como um todo, ele é o ato de educar. E esse ato de educar, ele está correlacionado ao amor. Eu acho que se a gente não ama o que a gente faz, a gente não tem o sentido, né? Então, eu estou muito lisonjeada de estar aqui falando um pouquinho sobre esse aluno dentro do contexto do AE, né? Que é o aluno com surdez, que são os surdos, né? Então, o processo de inclusão, como as professoras mesmo falaram anteriormente, ele tem um processo gradativo. As conquistas, elas foram ao longo desse processo, né? Então, assim, a gente tem aqui, como a outra professora falou, a colinha, né? Em 2002, a gente tem essa oficialização da Lei de Libras, né? Que oficializa a língua, né? A Libras como língua, né? Língua brasileira de sinais, e ela, vamos dizer assim, que ela dá o pontapé, né, para o caminho desse aluno surdo. Porque a gente tem que entender que nós temos uma clientela ouvinte e nós temos que entender que dentro desse contexto do AE nós temos os nossos surdos. E dentro desse contexto de aprendizado, ele precisa da sua língua. E a Libras é a L1 do surdo. Então, dentro desse processo de aprendizagem, o surdo, ele precisa dessa aquisição linguística, tá? Que muitas das vezes não aparece, né, de uma forma rápida. Por quê? Aí eu vou tentar contextualizar vocês.
Quando uma criança ouvinte ela vai para o contexto escolar, ela vai ser simplesmente letrada, porque assim, ela já aprendeu que água é água, ela já aprendeu que a mesa é a mesa, e quando ela chega na escola, ela vai aprender a escrever, certo? Mas o surdo, muitas das vezes, a gente sabe que em pesquisas, os pais dos surdos, né, na sua maioria, os seus familiares, não sabem a Libras. Então, dentro do contexto familiar, ele não aprende a Libras. Aí, o que acontece? Quando ele chega na escola, que ele começa esse aprendizado, né? Então, para que haja essa comunicação, tem que haver esse aprendizado primeiro. E aprender uma língua não é de um dia para o outro, né? Então, a escola ela ajuda muito nesse processo. Agora, quando se fala em inclusão, né, dentro do contexto escolar, a gente tem sim o apoio, né, dentro do AE, a gente tem a professora de AE, a gente tem o professor de Libras, a gente tem a intérprete, né, que é o meu caso, que eu estou como intérprete aqui em São José. Então, a gente faz um trabalho, né, junto para atender esse surdo. Só que a gente também entende que, como as professoras falaram, que o surdo ele não pertence a nós, ele pertence à comunidade escolar. Então, todos os professores envolvidos, acho que a palavra-chave que a gente pode trabalhar hoje, né, que a gente, né, acho que todo mundo falou, foi a parceria. Por quê? Porque eu, no meu caso, eu sou especialista em Libras. O professor, muitas das vezes, ele não sabe, mas eu não sou especialista naquela matéria que ele está dando. Vocês entendem? Como bióloga, né? Porque a minha formação é biologia, assim, eu tenho uma facilidade muito grande em ensinar ciências, né? Porque eu tenho uma formação em biologia. Mas eu tenho muita dificuldade em trazer aquele aluno para a matemática, por exemplo. Né? Trazer aquele aluno, vamos dizer, para a história. Porque eu não sou especialista em história, eu não sou especialista em geografia. Então, essa parceria, essa troca de informações, né, essa vivência dentro de sala de aula, esse aprendizado, né, que a gente faz entre o professor, o aluno e o intérprete, né, e os professores de AE, é muito importante, né? A criança ela se sente acolhida, o surdo ele se sente importante dentro daquele contexto, né? E assim, coisas simples, porque às vezes, muitas das vezes, olha, o seu aluno, eu falo, professor, não é o meu aluno, é o nosso aluno, né? Porque o aluno não é do intérprete, ele é de todos os professores e cada um tem que dar a sua contribuição. Esses dias eu falei, mas o que eu vou falar lá? Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Muitas das vezes a gente acaba, né, vamos dizer assim, vamos falar da história em si. Eu tive uma professora que chegou para mim, como estava assim, muita parte de Libras, inclusão, e o aluno surdo, e ela deve ter visto em algum lugar que a legenda, né? Até falei com a Lu, a legenda era importante. Aí ela chegou para mim e falou, Bárbara, eu acabei com os seus problemas. Eu botei legenda em todos os meus vídeos. Aí eu falei, professora, muito obrigada. Mas você imagina um aluno surdo tendo que ver, né, no processo de história que eu digo, que é contado. Um aluno surdo vendo aquela monte de imagem, tendo que ler, porque assim, vocês têm que pensar que a primeira língua do surdo é Libras. A segunda língua vai ser o português escrito. Então, para primeiro momento adquirir a Libras, para depois no segundo momento adquirir o português escrito, há todo um processo. A família atrás não ajuda muito, então a escola ela faz um grande papel. Então, você imagine lá o surdo tentando ler, ele também não conseguia. Então, assim, eu falei, professora, olha só, eu agradeço muito, assim, a senhora por ter feito, né, todo esse processo e tudo, mas a gente precisa dividir esse vídeo. Eu preciso dividir esse vídeo em alguns momentos para que esse meu aluno surdo, ele entenda o que está se passando, né? O que é o começo da história, o que é o meio, o que é o fim. Porque se eu pegar tudo rápido assim, ele não vai entender. E aí ela começou a entender. Então, muitas das vezes, a nossa visão de especialista, ela é diferenciada realmente do professor, né? Hoje em dia, igual a professora falou,
que a gente tem visto o contexto da inclusão. Mas eu confesso para vocês que dentro da minha licenciatura, com relação a Libras, eu vi uma disciplina que aparentemente, por lei, ela é, né, obrigatória, mas eu não aprendi Libras. Eu não aprendi nem me comunicar o básico em Libras. Né? E assim, eu preciso disso, porque eu vou ter um aluno surdo. Igual a professora Lutz falou, a gente precisa entender o que aquele aluno precisa naquele momento e trabalhar isso. Né? Às vezes o professor ele fica um pouco perdido e fala, eu não sei o que fazer. Mas ali você tem o apoio do AE, você tem o apoio do intérprete, né? Que já teve outras experiências, já trabalhou com outros surdos, já teve outros momentos, já estudou para aquilo. E quão é enriquecedor, né? A gente vê um aluno desenvolvendo. A gente vê que o objetivo que o professor queria, tanto para um aluno ouvinte quanto para um aluno surdo, venha a ser alcançado da mesma forma. E isso é possível, né? Isso é efetivo. Né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu. A gente, né, com essa pandemia, a gente... igual a professora falou, o acesso, né? A gente está tendo acesso ao material dos professores, né? Às vezes a gente não tinha esse acesso, então para a gente fica muito mais fácil fazer essa adaptação do que o professor está querendo. Às vezes chegar em sala de aula, a gente é muitas das vezes pego de surpresa, sabe? Então isso é um pouco difícil a gente pensar naquela, o que eu vou fazer aqui para ele conseguir alcançar esse objetivo que o professor quer. É difícil, não é fácil, né? Eu estou falando da minha visão aqui, né? Como uma trabalhadora no dia a dia dentro da escola. Então, assim, essa parceria, ela é muito importante. Aí o professor chegou, eu falei, professor, o senhor falou que o senhor vai dar prova, né? Semana que vem. Será que o senhor podia me mostrar a prova? Porque eu pergunto, né? Mas tem intérpretes que não perguntam, né? Mas aí a Bárbara pergunta, quem me conhece sabe. Aí eu fui lá, perguntei para ele, falou, professora, amanhã eu vou trazer a prova para você ver. Então ele me deu a prova, eu tive acesso a essa prova, e eu né, vamos dizer assim, eu me situei, eu vi o que ele queria como objetivo. Ele queria o planeta, ele queria os tipos de paisagem, e foi né, especificando lá. E eu tive a oportunidade, igual a professora falou, né, que ela tem um monte, né, a professora da Elza, tem um monte de coisa, também tem, professora, tem um monte de coisa, tem um monte de livro, recordo um monte de coisa. E aí eu tive a oportunidade de fazer tudo isso. Então eu trouxe um monte de material em recorte para ela poder, né? E eu fazia os sinais, perguntava para ela, olha, o que é isso? Então eu ia fazendo em Libras e ela foi colando. E ela fez uma produção que o professor assim, ficou admirado. Por quê? Porque ela alcançou todos os objetivos. Não teve nenhuma produção escrita, né? De português escrito, mas teve uma produção em gravuras. E aí depois eu fui comentando com ela e ela trocando com o professor, e eu respondendo, o professor, poxa, ela entendeu tudo. Então, o objetivo foi alcançado, né? O objetivo do aluno ouvinte foi alcançado e o objetivo do aluno surdo dentro de sala de aula foi alcançado. Mas, como a professora mesmo falou, nós temos as estratégias. Muitas das vezes, nós já temos anos trabalhando. Então, basta a gente só colocar em prática, né, essas estratégias. Ver, né, vamos dizer assim, com o olhar, né, aquele aluno que precisa, né, de um suporte maior, de uma atenção maior, né? Se eu parar para falar aqui, eu acho que eu vou falar a noite toda de Libras, porque é uma paixão, eu amo Libras, né? Eu acho que eu estou amando mais Libras do que a biologia em si, né? A minha formação, né, primeira. Mas falando do aluno surdo, você vê esse desenvolvimento e depois ele passar, né, toda essa ideia que ele já tem na construção, né, dentro das suas mãos, ele passar por uma produção escrita também é maravilhoso, é uma outra etapa, né? Mas igual a professora falou, se não há produção escrita, então não há produção. Então a gente tem que se questionar, porque há produção. A Libras é uma língua e ela é falada com as mãos. Então quando ele produz, né? Por que não fazer vídeos, né, dentro da história? O surdo ele é muito visual, né? Dentro da história, por que não trazer mais imagens para trabalhar, trazer sequências de imagens
para trabalhar. Eu tenho certeza que os ouvintes eles vão ficar, né, bem contemplados também, né? Mas assim, os surdos eles vão se sentir mais acolhidos, porque é o ambiente confortável para eles, a imagem, né? Trabalhar os sinais, a gente como intérprete, a gente está ali realmente para trabalhar os sinais, o professor de Libras está ali para trabalhar os sinais, a professora de AE está ali também para ajudar no português, mas o professor também tem que ter essa preocupação, porque é muito fácil a gente falar e a gente estabelecer uma forma de educar, sendo que o mundo ele está mudando, né? Hoje, com a pandemia, a gente está se reinventando. Em muitos momentos, a gente tá tendo que se reestruturar. Coisas que a gente pensava que a gente nunca, né, ia fazer, a gente está fazendo. Né? E o surdo, dentro de sala de aula, ele é muito visual. E muitas das vezes eu percebo dentro do contexto história, né? Eu percebo assim, muitos textos longos, até mesmo para os ouvintes, textos muito, muito longos. Quando você. Eu não tô criticando os professores, mas, por exemplo, quando você lê lá embaixo, a gente já esqueceu que estava lá em cima. E aí a gente olha assim e a gente fala, meu Deus, agora eu vou ter que ler tudo isso aqui. E a gente começa, né? E assim, qual é o objetivo, né? O que a gente quer sintetizar? Né? Igual a professora falou, toda pessoa tem capacidade de produção, né? E o surdo não é diferente. A gente fica muito feliz quando ele faz uma produção. Falando assim de produção visual, a professora esses dias ela estava trabalhando uma história. Eu falei, era uma produção de uma história. E eu falei, meu Deus, o que eu vou produzir com ela? Que era um texto mais difícil. E eu falei, ai, tá bom, eu vou trabalhar um texto aqui com ela. E eu tinha uns recortes de uma história. E aí eu peguei um vídeo e eu trabalhei esse vídeo com ela, mostrei o vídeo para ela no meu celular. Ela viu o vídeo e depois eu mostrei as histórias assim, a história recortada, dei para ela e pedi para ela montar a sequência. Aí ela montou a sequência. Exatamente, né? Lógico que os meus recortes eram bem limitados em relação à história que eu tinha mostrado, né? Que era uma história. E eu falei, então agora nós vamos colar e você vai contar para a professora a sua história. E foi muito interessante, né? A professora vai lembrar, se ela estiver vendo, que ela contou coisas que não tinha no recorte, mas que ela tinha visto no vídeo. E ela foi numa riqueza de detalhe que eu fui falando que ela estava falando em Libras, né? E a professora, poxa, mas ela falou tudo aqui dessa história. E não teve nenhuma produção escrita. Mas teve produção, né? Porque a língua, né? A Libras é uma língua, né? E ela é falada. E há uma produção. Há uma comunicação. A gente fala muito sobre comunicação. E eu agradeço muito, sabe, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu fico muito feliz, porque em todos os lugares que eu trabalhei, né, inclusive nessa escola agora que eu estou trabalhando, eu tenho sido acolhida e tenho sido entendida, né, que a Libras, ela precisa ser, né, difundida, né, as pessoas precisam aprender Libras, né? Às vezes a gente fala assim e parece assim até, poxa, todo mundo tem que aprender Libras. Tem, porque a gente sempre tem alguém que vai precisar da gente em algum lugar, né? Que é tão importante a gente chegar num lugar e a gente conseguir falar com essa pessoa, né? Então, assim, é a minha luta, né? De todo mundo aprender Libras. Eu almejo isso, que muitas pessoas aprendam Libras, né? E eu fico muito feliz, assim, por estar participando aqui com vocês. Eu acho que, né, eu consegui falar um pouquinho da minha experiência, colocar para vocês essa necessidade do aprender Libras, dessa parceria entre o grupo do AE, né, no nosso caso lá, com a Gisele, com a Kátia, comigo, com todos os professores, a direção da escola, né? A Lu aí, que a gente sempre tem alguma coisa de Libras para fazer, a gente sempre faz, né? Espalhe amor, espalhe Libras, né, Lu? E aí a gente está nesse processo. Eu fico muito feliz assim por estar representando e essa parte
que é tão importante, né? Mostrar para as pessoas que o surdo ele tem a sua voz. E ele sim, ele tem dentro de sala de aula produzido muita coisa, né? Fico... Agradeço, Bárbara, a fala, bem bacana. E agora, por fim, eu vou chamar a professora Luciana, que ela vai estar fazendo um fechamento de tudo isso que as três professoras comentaram, meio que conectando todos esses pontos, todas essas experiências, cada uma na sua particularidade, cada uma no seu cotidiano enquanto professor, enquanto profissional. Tá bom? Passo a palavra para a professora Luciana, que está aqui ao meu lado. Não, do outro lado. Desse lado. Desse lado. Bom, pessoal, boa noite, né? Boa noite às professoras, ao professor Lucas. Eu confesso que eu fiquei bem emocionada, ainda bem que a minha imagem não estava aparecendo ali, porque meu olho já está inchado já, né? Tem algumas pessoas aí que já estão comigo há bastante tempo, né? A dona Elza, a Lourdes, que a gente já faz esse trabalho. Quando tivemos também a oportunidade de trabalhar juntas, eu e a dona Elza, né? Infelizmente, os últimos anos não, mas... e a Bárbara, que eu tive o prazer de conhecer esse ano, eu faço as minhas palavras da Bárbara, de que eu sempre tive a sorte também de ter professores e professoras auxiliares que realmente estiveram sempre comprometidos com a educação. Então, sempre foram suportes, sempre foram parceiros muito importantes, e eu tenho o privilégio, né, de ter essas pessoas, né, não é à toa que a gente convidou elas para fazer parte, né, teriam muitas outras pessoas que passaram ao longo da nossa formação e da nossa história, né, como professor, mas essas pessoas, então, hoje estão representando um grupo que nem sempre é reconhecido dentro da escola, né? Então, eu queria começar colocando isso, que esse grupo das professoras do AEE, elas são muito importantes para o nosso trabalho. Tem gente que acha que o outro professor em sala de aula é uma ameaça, né? Tem professores que têm, infelizmente, essa visão, né? Para mim, são pessoas que têm a mesma autoridade como nós e têm todo o conhecimento que nós não temos, né? Nós que somos da área da história, mesmo que tenhamos feito a licenciatura, quando eu fiz a minha licenciatura, que eu sou mais velha que o Lucas, né? Nem Libras tinha ainda no currículo, né? Eu fui ter depois, quando eu fiz a minha terceira graduação. Então... E, assim, foi bem pouco tempo também. Então, o que a gente foi aprendendo foi no dia a dia, né? Como elas mesmas comentaram ali, é o dia a dia na escola, é a conversa, é a troca de conhecimento. E a gente propôs, apesar, né, da gente ter pensado assim, como que a gente vai falar dessa temática dentro do ensino de história, sendo que a nossa própria formação é deficitária, né, nessa área. E muitas vezes, a gente conversou, Lucas, muitas vezes quando a gente tá nas disciplinas da licenciatura, a gente não tem por parte, às vezes, dos professores da licenciatura, essa parceria também para estar fazendo essa conexão com o ensino fundamental, né? Entender também os conceitos históricos, às vezes também falta conhecimento do outro lado, mas a gente muitas vezes não dá valor, vamos dizer assim, né, para essas disciplinas, e no fim elas são fundamentais para o nosso processo, né, para a nossa prática docente. Claro, muitas coisas, né, para quem está começando, muitas coisas, obviamente, a gente aprende com a nossa prática, mas muita coisa vem da nossa formação. E a questão da formação, acho que a primeira coisa que deu para perceber na fala de todas as professoras foi a questão do compromisso, né? De realmente entender que aquilo é necessário, que aquele aluno, aquele estudante, ele é da escola, né? Ele não é daquele professor, daquele auxiliar. Então, todos nós, se ele é da escola, e eu diria mais, né? Ele é da rede municipal, né? Então, em qualquer escola que esse aluno estiver, ele tem que estar sendo acolhido, ele tem que passar pelo mesmo processo de
né, igual de conhecimento, lógico, né, vai ter as suas adaptações, às vezes tem um professor diferente e tal, mas ele tem esse direito, né, de estudar. E o Lucas lembrou no início da fala ali, que no dia 21 até agora o dia 27, a gente, né, tá pensando essa questão da semana das pessoas com deficiência, mas pouco se falou, pouco se estuda ainda, pouco, principalmente na nossa área. Então, pouquíssimos textos a gente encontra, infelizmente, na área do ensino de história. Então, isso é uma área que precisa, sim, ser pesquisada, claro, com os aportes pedagógicos da psicologia, da medicina, que vão nos ajudar, mas precisa, sim, ser uma problemática que deve ser levantada na sala de aula. Eu penso que deva ser também não só uma problemática da história, deve ser de outras disciplinas também, né? Porque a gente percebe na fala das professoras ali, e a gente percebe na escola, né? Pela fala dos próprios professores, né? De não ter ainda o entendimento de como avaliar um aluno, né? Com determinada deficiência, com determinada necessidade educacional, e até não ter esse entendimento do que é essa necessidade, né? O que aquele aluno precisa. Também, lógico, né? Existe o fato de muitas pessoas acharem que isso não é a sua função, né? Mas isso é uma outra discussão, que eu penso que os professores agora não fazem mais isso, né? Pelo menos a gente acredita que há um comprometimento por parte das escolas, e a gente vê, pelo menos nas escolas que eu trabalho, que o Lucas trabalha também, acredito que ele deva perceber por parte tanto dos docentes, quanto da gestão da escola, também uma grande preocupação. E eu anotei uma questão aqui, não uma pergunta, mas eu anotei uma palavra, um termo, que mais do que uma escola inclusiva, né? Quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar que a sociedade tem que ser inclusiva também. Então, quando a gente está trabalhando com esse estudante, né, que tem essa deficiência, que tem essa necessidade, ele vai estar dentro de um grupo, né? Então, a dona Elza falou muito bem que vai aprender tanto aquele aluno quanto a turma inteira, né? E isso é um grande aprendizado, a gente vê pela forma como os estudantes tratam, né? Geralmente cuidam, ajudam, se preocupam quando ele não vem, por que ele não vem? Será que está doente? A gente vê, né, nos nossos adolescentes essa preocupação. E olha só que aprendizado que vai ser, que adultos serão esses nossos estudantes, né? Com essa oportunidade que eles estão tendo de estudar com essas crianças, com esses adolescentes, coisa que nós não tivemos. Eu não tive essa oportunidade, né? Porque tinha a escola não era para eles, né? A escola regular não era para eles, a gente não via, né? Não, a gente eram invisíveis, né? E hoje parece assim, nossa, tem tantas pessoas assim com deficiência no Brasil, óbvio que tem, sempre tiveram, né? Só que elas eram invisibilizadas. Então, isso é uma problemática que nós, como historiadores, precisamos sim, né, ter. Até uma questão histórica. São coisas que a gente pode sim estar discutindo, inclusive, né? Por quê que a gente não ouve falar desses sujeitos na história, né? Porque não tem nos livros, não se fala sobre eles, né? A gente não ouve falar dos grupos que são considerados sempre os excluídos, e os grupos com deficiência estão lá também, junto com mulheres, junto com os escravos, né? Mas pior, muitas vezes, né? Nem são citados, né? Tem pouca coisa assim, só tem um lápis, fala sobre isso e não se fala mais, né? Então, se esse grupo, cada vez mais que ele se integra, né? Cada vez mais que ele está tendo a oportunidade de participar de uma escola realmente inclusiva, com certeza esses espaços vão ser conquistados, né? Como as mulheres conquistaram seus espaços, esses grupos precisam conquistar seus espaços, e para isso precisa ter a representação, como as nossas colegas falaram, né? As professoras falaram, e aí precisa do nosso compromisso também. Como eu falei, né? Foi tentando pensar assim, como que a gente vai tentar dar uma relação, né, de tudo que foi falado muito bem pelas professoras
como a gente pode estar relacionando isso com o ensino de história. Então, eu fui buscar alguns documentos que poderiam estar nos auxiliando, e aí depois a gente vai disponibilizar lá na página o nome dos documentos, que daí é acessível a todos os professores. Se tiver alguns outros autores da área da história que estejam pesquisando que a gente não achou, por favor, quem estiver assistindo depois nos passem, né? Não só a parte histórica, mas eu digo metodológica, né? Que realmente foi uma defasagem que a gente achou de material. Eu vou tentar aqui mostrar rapidinho alguns apontamentos assim que eu coloquei, que eu acho que vai além até da aula de história, pode estar auxiliando, inclusive, os professores de outras disciplinas, né? Porque eu acho que são orientações gerais. A história. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Vamos ver. Demora um pouco para aparecer, mas vai aparecer. Aí. Eu tentei colocar alguns desafios e possibilidades. A gente já tinha conversado antes, né, eu e as professoras, então, algumas questões que eu achei pertinente, né, até para a gente estar pensando depois na nossa discussão. Tem esse documento de 1994, a Declaração de Salamanca, que coloca alguns pontos que as professoras falaram, né? A questão do direito fundamental à educação deve ser dado a todos, é um direito, né? Já foi falado isso por elas. Então, se é um direito, se a gente não colocá-lo em prática, a gente está negligenciando aquele direito. Então, vai além da sala de aula, com certeza, né? Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Isso é importante na nossa área, né? Como eu falei, muitas vezes a gente negligencia essa parte e a gente quer que vou fazer uma prova e que todas as pessoas tenham o mesmo desempenho. A gente sabe que eles não vão ter os mesmos desempenhos, mas isso também tem a ver com o processo de aprendizagem de cada um. Então, a gente também, como professor de história ou como professor de área, a gente tem que pensar nisso. E que as diferenças são normais, né? E que a gente também tem determinadas dificuldades também. Em algum momento a gente não sabe tudo, a gente, mesmo como professor, vai ter dificuldade em alguma coisa. Então, se eu, como professor, tenho dificuldade, esse meu aluno que está num processo, né, ele também vai ter essas dificuldades. Então, tem determinadas coisas que eu preciso respeitar, o ritmo e a natureza desse meu estudante. E aí eu coloquei algumas questões para refletir, que eu acho que vem ao encontro que as meninas falaram antes. Essa questão, né, só existe produção escrita, né? Então, se a aluna não fez uma produção escrita, então não existe aprendizagem. Isso lá no documento fala da questão do modelo racionalista, né? Que a gente tem que parar de achar que tudo é padrão, que tudo é objetivo, mas que a gente tem que entender que a aprendizagem vai além, tem a ver com a dimensão do ser, do fazer e do conviver. A Nelza deu vários exemplos ali, né, de situações assim, e na prática com ela eu aprendi muito de que a gente às vezes fica, né, agoniada, mas será que ele está aprendendo? Será que ele isso? Porque a gente pensa em aprender como se fosse só um conteúdo, né, um conceito, mas vai além disso. Buscar meios de informar sobre as características de cada um dos seus alunos com ou sem deficiência. A Lourdes colocou bem, né, a questão da gente ir atrás desse conhecimento, pedir esse auxílio. Se não tiver especificamente uma sala do AE, mas tem sempre uma pessoa, né, que pode estar orientando a gente, estar nos auxiliando. E integrar esses alunos sempre com as necessidades educativas especiais. Não é só colocar ele dentro da escola, mas dar essas oportunidades dentro da escola para que ele se sinta parte dela e que ele sim consiga ter atitudes autônomas. E para que, claro, ele vai crescer, ele vai se tornar um adulto, ele também, né, desenvolva determinadas habilidades que a escola vai proporcionar. E tem um documento que esse a gente vai postar depois lá para vocês, que se chama Política da Educação Especial, com certeza as professoras
conhecem bastante, que ele dá algumas orientações, né? Eu não vou ler todos eles, mas há possibilidade, né? Eu quis trazer para mostrar assim, não, existe documentos que podem estar nos auxiliando, podem estar auxiliando o professor no dia a dia. É lógico que ele não vai dizer assim lá no documento, para você aprender, ensinar o conceito de feudalismo, você deve fazer isso, isso, isso. Não, está falando isso. Mas ele está dizendo, porque isso, como é que vai acontecer esse processo da apreensão? Vai aparecer esse processo através dessa parceria com o professor auxiliar. Mas eu, como professor, como é que eu vou lidar com esse aluno? Como é que eu vou conviver, me relacionar com esse aluno? Então, ele dá algumas dicas ali em relação à deficiência intelectual, né? Dê atenção, ter paciência para ouvir, né? Utilizar um vocabulário que facilite a sua compreensão. A professora Bárbara comentou, né, que isso para o surdo também é importante, né? Não adianta sair falando um monte de coisa que a professora vai ficar ali, né? Será que o aluno... Não adianta só lá interpretar o que o professor está falando, não é isso, né? E o entendimento realmente do contexto que está sendo falado. Aí, da questão das pessoas com deficiência auditiva e surdez, também tem alguns comentários, né, do como falar, por exemplo, né, posso dar o exemplo ali do texto, ó. Ao desejar falar com uma pessoa surda, chame a atenção dela, seja sinalizando com a mão ou tocando-lhe o braço. Poucas palavras de forma objetiva bastam para sua compreensão. E uma coisa bem interessante que a gente comentou, que a gente conversei com a Bárbara essa semana. Olha ali, é o quarto item, diz assim, se a pessoa surda estiver acompanhada de um intérprete de Libras, dirige a comunicação a ela e não ao seu intérprete, né? A Bárbara comentou isso comigo, né? Eu provavelmente já devo ter feito isso também, né? Em vez de falar com o aluno, olhar para o aluno, eu falo com a intérprete, né? Não é a intérprete a minha aluna, né? A aluna é aquela que está ali na sala de aula. Então, cuidar com isso também. E deficiência visual, né? A questão de se apresentar, fazer com que elas percebam a sua presença, se identificar sempre, né? Quando entra em sala de aula, para ele identificar, esse é o professor tal, esse é o professor tal que está entrando, né? Então, há várias formas. Isso eu acho que serve para todos os estudantes, né? Criar esse laço é muito importante para que haja realmente esse processo de ensino-aprendizagem. E isso, obviamente, não é só com esses alunos, né, com deficiência, isso é com todos os estudantes, mas é claro, a gente tem que ter essa preocupação também com eles, né? E as pessoas com deficiência física, aí fala da questão da cadeira de roda, né, de ficar de frente, não se debruçar sobre a cadeira, porque é um espaço corporal dela, né, é uma extensão do corpo. Então, são coisas assim que é possível da gente estar pensando na nossa prática, né, não são, assim, coisas absurdas, como a dona Elza falou, é possível cada um aprender da sua forma. Aí tem a questão dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A Lourdes já comentou também, deu algumas ideias, as tarefas longas, né, que a gente às vezes acha, nossa, vou botar um monte de coisa, isso vai resolver. Será que tarefas longas vão garantir a aprendizagem? Ou coisas feitas, né, de uma forma dividida por etapas, até pela idade, né? Um aluno lá do 6º ano, um aluno do 9º, são etapas diferentes de aprendizagem. A gente não pode exigir também a mesma compreensão total. Então, essas são as ideias que eu trouxe, né? Que poderiam estar complementando. E depois a gente vai colocar à disposição lá o nome dos documentos, tá em PDF, tem como baixar da internet. É lógico que nem eu nem o Lucas somos especialistas na área, mas a gente, acho que como professor, né, como professores, nós temos a obrigação, né, de nos comprometer. Por isso que a gente se emocionou, né, porque assim, pela educação, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com esses estudantes, eu aprendi muito. E o melhor de tudo é que ele te reconheceu. Acho que além
de todo o processo de aprendizagem, a gente encontrar, por exemplo, já encontrei um aluno meu, um ex-aluno meu surdo, que eu estava na rua, assim, indo correndo para pegar o ônibus para ir para a universidade, ele tocou no meu ombro, eu olhei, ele veio, assim, me abraçou. Eu não sei me comunicar com ele em Libras, mas ele pegou e me abraçou, aquilo ali já foi suficiente. Então, ele lembra de mim, ele sabe quem eu sou, né? Então, quer dizer, isso para mim já eu fiquei assim com aquilo aquele dia na cabeça, né? Assim, poxa, isso para mim valeu, né? Quer dizer que o trabalho que eu fiz, de alguma forma, foi importante para ele, porque ele lembra ainda, né, de quem eu sou, apesar de ter passado bastante tempo. Então, eu penso que é isso, assim, né? Eu tentei falar bem rápido para não ficar assim tão chato, né? Que eu acredito que as meninas saibam, tem mais coisas ainda para complementar. Esse assunto é importante, né? Como eu falei, e não pode ser esquecido. Eu gostaria de começar perguntando para as meninas, né? Aproveitar, eu não vi nenhuma pergunta aqui ainda, mas o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta aqui nos comentários, pode fazer, mas eu gostaria de perguntar para todas, vamos colocar todas agora na tela. Vamos lá. Deixa eu botar o áudio delas de volta. Peraí. Peraí que eu tirei o Lucas. Em vez de botar... Eu queria perguntar para elas como é que está sendo essa experiência agora nessa ensino não presencial. O que vocês estão percebendo? Está mais difícil? Ou está sendo possível? Quais são as atividades que vocês estão enfrentando? Porque a imagem que debater, assim, se para nós está sendo difícil, para vocês também deve Eu tenho 2 alunos, né? Então, com necessidades diferentes, né? Então, tu tem que estar pensando de preparar a atividade de uma forma que como se você estivesse ao lado dele para ele conseguir fazer. Assim, a gente fica preocupada, eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma ele vai conseguir fazer sozinho, com a ajuda da família. Então, acho que a preocupação maior é fazer com que as atividades cheguem de uma forma que ele consiga fazer, que não seja uma carga muito pesada para ele, que ele consiga fazer de forma suave, que ele aprenda, que ele faça o que ele conseguir fazer, sem muita cobrança, eu acho, né? Já se antes a gente já não cobrava tanto, agora eu acho que essa cobrança tem que ser diminuída, porque ele está lá sozinho, sem ajuda. Às vezes a família não consegue atender. Então, acho que a preocupação maior é, assim, de ele estar fazendo dentro das condições dele. Acho que a preocupação maior seria essa. Isso. Então, é a Libras em si, né? Então, como eu tinha falado, os pais, a maioria dos pais de surdos não sabem Libras. Então, a grande preocupação é desenvolver, né, junto com os professores, atividades que ele tenha essa autonomia no fazer, né? Para que haja, como a Elza falou, para que haja um entendimento, mas que ele tenha essa autonomia. Porque, às vezes, ele não vai ter o suporte. Às vezes, passa uma atividade, aí até comento, né, com os professores aqui, né, com a coordenação, falar, ai, que legal, olha que linda essa atividade. Aí, será que ela vai conseguir fazer? Né? Porque, se tivesse comigo, uma Libras ali, aí ia conseguir. Né? Mas a gente sabe que não só o aluno, o aluno de uma forma geral, né? Eles estão tendo um pouco de dificuldade. Então, a gente tem essa preocupação muito grande, né, com a questão de como trabalhar com esse aluno da educação especial na sua casa, né, com a sua família. A orientação assim, que eu procuro passar sempre para as meninas, para auxiliares de educação especial, é fazer uma atividade que a criança consiga executar.
junto com essa atividade, postar um vídeo explicando para que ele compreenda. E até assim, ó, é importante esse vídeo para manter essa relação, esse vínculo com o aluno também, né? Para ele não perder esse vínculo, né? Que é importante também, para poder sentir aquela atividade, o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente faz muito essa parceria. E para aquelas famílias que não têm acesso à internet, que não têm, né, essas condições de ter esse acesso, a escola, né, faz as atividades impressas. Mas nessas atividades impressas são colocados também os links com os vídeos, porque assim, ó, a família muitas vezes não tem a internet boa para poder estar acessando o sistema. Então, mas tem uma internet que pode estar indo lá no YouTube, vendo o videozinho para poder estar fazendo, desenvolvendo essas atividades. E a gente pensa muito nessas questões assim, ó, do aluno estar fazendo, de que forma que ele vai estar contemplando, fazendo essas atividades, que sem essa mediação do professor, porque a gente entende que a família, o pai e a mãe não é o professor, né? E tem essa responsabilidade dessas atividades. Então, a gente procura fazer o máximo possível dentro do nível de aprendizagem de cada criança, né, de cada aluno, e trazendo essas estratégias. Como trabalhar, com que trabalhar, de que forma trabalhar, né? Com o pouco tempo que elas tiveram de informações do aluno, de trabalho de sala de aula, né? Foi muito pouco tempo de contato, mas a maioria deles, como eu tenho já uma bagagem, um conhecimento de informações deles, eu passo para as auxiliares para a gente estar fazendo essa ponte, né? Alguns alunos, eu faço o que? Eu encaminho via WhatsApp para as famílias as atividades dos professores, né? Então, eles realizam, bate fotos e encaminham para os professores regentes, né, e das disciplinas. E tem alguns que têm acesso à internet, né, ao sistema. Então, isso facilita esse trabalho. Mas está sendo muito bom, assim, o retorno das famílias, dos alunos, né? Eu sempre recebo algumas mensagens, às vezes, dos alunos, repassam para elas, né, para poder estar continuando, para elas perceberem que está tendo efeito, essas estratégias estão tendo efeito realmente, né? Que o aluno ainda lembra do professor, que tem ainda esse contato, esse vínculo, né? Seria nesse momento a gente está fazendo. E com as famílias, a minha orientação é direta com as famílias, tá? E eu procuro muito a questão o quê? Organização de um tempo para um estudo, para poder estar realizando essas atividades, no momento que ele esteja bem, né? Que ele possa, com atividades de quantidades, tipo, pouca atividade, faz uma atividade, dá um tempo para ele poder se distrair e tal, depois retoma em outro momento, outra atividade, não querer fazer tudo de uma vez só, né? Principalmente assim, ó, eu oriento muito tanto as mães que têm os filhos com TDAH, por exemplo, né, com hiperatividade, que é mais difícil de concentração e atenção, né? Os autistas, como fazer. A gente procura trabalhar muitas questões concretas, né? Com jogos, envolvendo muitos jogos, mas sempre no contexto da atividade do professor, certo? Então, sempre nesse contexto, porque a gente não, ele tem que estar, aquele conhecimento, ele também tem que ter acesso àquela informação, àquele conhecimento, só de uma estratégia, de uma forma diferente dos demais, porque ele precisa disso para poder ter aquisição desse conhecimento, dessas informações, né? Seria isso nesse momento da pandemia, é o que nós estamos fazendo e orientando. Lucas, não sei se tens alguma pergunta ali, que eu me adiantei porque eu aproveitei para falar ali, antes que eu me esquecesse, mas tens alguma pergunta? Deixa eu botar teu áudio aqui. Eu tive que tirar o áudio de todo mundo que estava dando interferência. Obrigada, Silvia, por me avisar. Não, acho que da minha parte está bem tranquilo. Eu acho que cada uma trouxe a sua experiência em si. Eu acho que, na verdade, as possibilidades são inúmeras. A gente sabe que é difícil nesse momento. Já é difícil no normal, imagina no. Mas eu acredito que acho que a Luciana acabou trazendo a pergunta principal. Eu acho que nesse momento que a gente está passando, como é que está sendo essa experiência, e da minha parte
Fechou? Se eu não sei se tem mais alguma pergunta lá no Facebook. Pergunta, acho que não. Eu anotei só algumas ideias que as meninas falaram, né? Falaram da questão da estrutura, né? A Lourdes falou da questão de importância, né? De ter uma estrutura nas escolas, né? Que nem todas as escolas têm. Onde a gente trabalha tem, ainda bem, né? Mas a gente sabe que não é a realidade de todas ainda. Então, isso é importante ter essa estrutura para o professor de área, mas principalmente para o professor, para o auxiliar, né? Para ele não chegar assim, cair de paraquedas no lugar e não saber o que fazer, né? Precisa ter essa pessoa para orientar. Tu falou dessa questão da continuidade, né? Eu percebo isso pelo caso da Dona Elza, né? Porque a Dona Elza acompanha, geralmente, consegue acompanhar um aluno, assim, até ele se formar, né? Então, eu penso assim que é importante, né? Eu não sei como é que é a questão da prefeitura ainda, se já teve efetivação de professores na área, se não teve, de Libras, não sei se tem professores efetivos, porque eu penso que é importante, se já é importante isso para os professores, né, do ensino regular, assim, com os outros professores, é importante ter essa continuidade, mais ainda é importante um professor, né, que está acompanhando ali todo o desenvolvimento, sabe? O que o aluno teve lá no primeiro ano, como falou ali, se ele consegue pegar na caneta, é porque teve alguém lá, né, naquele determinado momento que ensinou aquilo ali. Então, às vezes se perde muita coisa, né, por não ter essa continuidade. Né? Não sei, eu observo isso porque eu vejo a experiência da Dona Elza, ela ter essa, tanto no Altino quanto no Seminha, que a gente trabalhou junto, ela conseguiu fazer esse acompanhamento, né, durante um tempo, e eu vejo uma diferença. Não sei, acho que a Lourdes deve saber mais, né, sobre como é que funciona. Sim, há uma rotatividade muito grande, porque não tem, né, a contratação de efetivo de auxiliar de educação especial. Nesse momento, nós temos um efetivo bom nas salas de AE. Isso já é um grande passo, porque é como eu te falei, né, Lu? Coloquei para vocês. O professor, o auxiliar, ele é muito rotativo, todos os anos, dependendo da classificação dele, ele até consegue. A dona Elza, ela tem essa graça de conseguir sempre pegar ali no barreirão, né, dona Elza, para dar essa continuidade. Graças a Deus ela consegue fazer isso. Não sei se com a Bárbara também acontece isso, mas muitas vezes não se consegue esse processo. Então, assim, mas eu vejo pelo outro lado. Hoje, a gente tem o professor de AE. Então, mesmo o professor sendo um professor novo ali na escola, mas tem um professor de AE que vai dar essa parte, né, esse suporte para ele sobre aquele aluno. Então, assim, mas pelo menos o professor de AE está acompanhando esse processo todo dele, né, desde da entrada dele na escola até a saída dele. Então, aí a gente vai passando essas informações e aí, então, o trabalho para auxiliar não fica tão difícil, porque ela vai tendo uma noção, né, do trabalho do aluno. E nós temos uma organização muito boa no Barreirão, a questão das pastas, tanto na questão lá no pessoal da orientação, quanto no AE, tudo arquivado, todos os documentos, tudo que é do aluno, referente ao aluno, nós temos todas as pastas organizadas. Então, isso facilita muito, tanto o professor que chega na escola novo, né, quanto os auxiliares. Essa organização, ela é muito importante. E, assim, o Barreirão é uma escola excelente de trabalhar, muito bem organizada, assim, em todos os setores. E a gente tem uma troca muito grande entre professor, direção, AE. Então, assim, a gente tem esse controle, essa organização, essa junção de trabalho. Então, assim, o que o AE sabe, a direção sabe, a orientação sabe, passa para o professor também, repassa o professor. Então, assim, existe tudo isso, e o auxiliar também, né? Então, isso é muito importante, essa contribuição, essa organização. Facilita muito o trabalho de todos. Mas essa efetivação é recente, né, Lourdes? Do AE, eu me efetivei agora o concurso eu fiz em 2015, e somente agora em 2018, estou ainda no meu estágio probatório, que nós fomos chamadas, assim, os professores, né? Assim,
Isso, para nós, e eu acho que até para a rede, é uma grande conquista. Foi uma grande conquista para todas as escolas que têm polo, que, assim, o que acontece? Há uma continuidade do trabalho com o aluno nesse processo, com o professor efetivo. Não fica também a questão da rotatividade de um professor de AE. Então, agora não, já tem um trabalho, um caminho, um início de um trabalho. Então, assim, ó, cada ano a gente vai cada vez mais melhorando, ajustando aquilo que falta ajustar, né? Que às vezes assim, ó, poxa, esse ano foi falho nisso, mas o ano que vem eu já sei que isso não vai ser mais falho, porque eu estou lá efetiva, então eu já vou saber como lidar com aquela situação para que não aconteça aquela falha novamente, né? Isso é muito importante. E essa parceria, eu quero só agradecer assim, essa parceria nessa pandemia entre os professores de áreas, os professores regentes, com as auxiliares, com o professor de AE, com a direção, com orientação. A gente está uma equipe maravilhosa, assim, muito integrada, muito unida, assim, com muita troca. Isso está sendo muito bom, muito positivo nesse momento. E junto com as famílias, porque a gente também está tendo esse retorno com as famílias também. E só tenho a agradecer a tudo isso, a todo esse pessoal, né, as pessoas que estão nesse processo, só tenho a agradecer essa parceria, essa cumplicidade entre todos, né? A Bárbara tinha falado daquela hora que é a primeira vez que ela está trabalhando na rede, né? Aí, não sei como é que está sendo para rede, né, de São José, e assim, a gente percebe que existe essa rotatividade, né, do intérprete, mas assim, a gente também percebe que existe um processo, né, de aprendizado, e assim, a gente acaba fazendo aquele diagnóstico, né, nos meses iniciais do que o aluno aprendeu, do que o aluno não aprendeu, e a gente parte ali daquele ponto para que o aluno ele tenha, né, um processo contínuo dessa aprendizagem, né? Igual eu falei, a Libras ela é uma língua e ela está sendo adquirida ao longo do processo, né? Então eu não posso esperar também que meu aluno surdo ele chegue e no primeiro ano ele já sabe tudo de Libras, né? Então a cada ano ele vem aprendendo um vocabulário, ele vai aumentando esse vocabulário, né, para que ele chegue nas séries finais, né, com um vocabulário, né, praticamente completo, né, daquelas disciplinas que ele trabalhou, daquelas disciplinas que ele viu, né? Então, assim, é o meu primeiro ano, né? Eu tô gostando muito, eu espero ficar em todos os anos agora, já que eu vim para cá, né? Quem sabe me efetivar, né? Quem sabe sair um concurso para cá, para São José, e, né? E aí passar nesse concurso é o primeiro passo, né? A gente fazer a continuidade de trabalho. Bom, olha, eu vou falar agora, eu vou falar primeiro, depois o Lucas, que é o apresentador, ele vai finalizar, né? Mas primeiro agradecer as pessoas que estão assistindo, estão acompanhando, fazendo os comentários. Escolheu, vamos dizer, a temática certa, né? A gente ficou meio receoso, será que vai dar certo? Será que não vai? Até a gente conseguir resolver com o que a gente vai falar, como é que a gente vai falar. Então, deu tudo certo no final. Então, eu quero agradecer às professoras por toda a disponibilidade, né? A primeira live que elas estão fazendo, tem no nervosismo da primeira vez, né? Mas não tem como falar melhor do que vocês que vivenciam isso, né? Então, falar de algo que vocês amam, para começar, que vocês já têm experiência, né? Não precisa ter vergonha, nem medo, nem nada, porque foi maravilhoso, pelo menos a minha experiência assim, agora, saber que isso está pulsando, né? Que mesmo nesse nosso processo aí de distanciamento, isso está vivo na gente, né? Esse amor, esse compromisso, ele não deixou de existir, né? Ele está aí. A gente só não está conseguindo se enxergar assim se tocar, mas a gente está aí, a gente está se auxiliando, se ajudando. Eu penso que é o principal, né? A gente precisa justamente nesse momento se unir, se auxiliar. E vocês são, com certeza, peças fundamentais para nos ajudar nesse processo. Então, agradeço realmente de coração por vocês terem, mesmo receosas, mesmo nervosas, terem aceitado o desafio de estar aqui
conversando com a gente. Agradeço mesmo. Oi, Luciana. Oi, dona Elza, Lu? pode falar. Não, eu só queria, para encerrar, dizer assim, ó, que o Altino também é a minha escola do coração, né? Foi uma escola onde eu fui também tão acolhida e fiz tantas amizades. Depois, por problemas pessoais, eu tive que optar, né, entre uma escola e outra e fiquei no Barreirão, mas foi assim, ali é um coração, né? A Silvia, a Sonali são assim tão queridas, então quero deixar também claro que aprendi muito lá também, né? Então foi um dos primeiros locais em que eu trabalhei em São José, então assim a gente aprendeu também, né? Ajudou, mas também aprendeu. Então são as duas escolas do coração, né? Não tem diferença. As duas são acolhedoras, né? Uhum. Então só queria deixar assim, a gente consegue fazer um bom trabalho porque tem o respaldo, né? Então, a direção também ajuda muito, conta muito, porque eles acreditam no nosso trabalho e a gente fica livre para trabalhar, né? Então, tu tem a liberdade de fazer o teu trabalho e tudo que tu precisas está sempre, né, na mão. Então, a gente não trabalha sozinha, né? E precisa desse amparo também. E foi muito bom essa conversa, né? E se tiverem outras, estaremos Dona aí, Elza, tá? Um beijo. Dona Elza, me perguntaram assim, Bárbara, ano que vem você vai querer trabalhar de novo aqui? Eu falei, eu quero, se me quiserem, eu quero. Todo mundo gosta de voltar pro Altino, né? Aí no Altino, né? Você quer trabalhar no Altino? Seja bem-vinda. Eu falei, eu quero, eu já quero, só querer. Pois é isso. E o sonho, né, de toda professora de AE seria que todas auxiliares e intérpretes, né, se tornassem também um dia efetivos para a gente poder ter um trabalho bem redondinho, assim, ótimo, que daí professores efetivos, auxiliares efetivos, né, os intérpretes, olha como seria um trabalho maravilhoso, é um sonho, né, mas não é utopia. Então, um dia isso pode chegar a alcançar, sim, né, podemos realizar e concretizar isso, né. E agradeço a todos. Agradeço a todos também. Lucas, deixa eu botar teu microfone de volta. Meu Deus. Faça minhas palavras da Luciana. É a primeira vez que eu estou na rede, primeiro ano como professor. Eu acho que a gente, na graduação, infelizmente, as discussões não são tão efetivas assim. A gente tem a Luciana não teve Libras, eu tive um semestre. Mas mesmo assim, às vezes falta conexão entre os professores das áreas de pedagogia, áreas de Libras, e principalmente acho que falta conexão com os professores no caso especialistas, de pensar formas de estar trazendo cada vez mais esse contexto. E eu acho que é só mesmo na sala de aula que a gente está conseguindo ali no dia a dia, vendo possibilidades, muitas vezes errando mais do que acertando. Que eu acho que a gente erra bastante, mas a gente também acerta, dá um passo para frente, 3 para trás. Mas aos poucos a gente vai crescendo, acho que a gente, querendo ou não, a gente acaba crescendo como indivíduo, não apenas como profissional, como professor, mas a gente aprende, a gente cresce como sujeito, como indivíduo, e eu acho que isso que no final importa. Agradeço a oportunidade de ter escutado a experiência das 3 professoras, ter aceitado o convite, topado o desafio de aparecer online, assim, tipo, ao vivo. Eu acredito que todo mundo que tenha assistido também tenha gostado bastante dessa discussão, desse debate, nessa quarta-feira. É mais ou menos assim, Lucas, ao vivo, que o professor vai falando, a gente vai fazendo, ó. Né, Lu? Vai falando e a gente vai fazendo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E eu então encerro aqui a atividade da quarta-feira. Antes de encerrar, fazer a propaganda, o momento blogueirinho. Não se esqueçam de a live, para quem chegou depois, ou porventura quem não conseguir assistir, ela vai estar disponível lá no canal, no Historiando no CEMIA, só procurar lá no YouTube,
pesquisar, que vai estar lá, tem a live dessa semana e todas as outras lives que a gente já fez. Aproveitem para fazer propaganda das redes sociais. No Facebook e no Instagram, História no CEMI, a gente tem compartilhado materiais e algumas iniciativas e ações que a gente tem feito nesse momento de pandemia. E eu acho que era isso. Fiquem bem, se cuidem, grande abraço e até. Tchau.